Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje chegou o grande dia, cara, o 12700F, processador da Intel, Core i7, 12ª geração, testado aqui com a RTX 3080 da Galaxy, mais 32 GB, 2 pentes de 16, 4800 MHz, conforme o vídeo que nós mostramos a bancada. Eu estou regravando esse vídeo porque a primeira versão dele ficou praticamente 20 minutos e eu tenho que fazer esse vídeo de uma versão mais curta, tá? Então eu vou conversando com vocês, vou tirar algumas dúvidas do teste anterior do Core i5, algumas dúvidas que vocês pediram, algumas coisas ali que vocês chamaram a nossa atenção e a gente vai conversando aqui, tá? Eu quero já abrir esse vídeo, cara, já mostrando o desempenho para vocês, o mais rápido possível aqui pra gente poder desenrolar esse assunto aqui para vocês, tá? Então vocês podem ver que o Core i7 12700F, ele conseguiu ganhar aqui do Core i5, né, o que era meio que óbvio, e ele conseguiu 10 frames de diferença, tá? E ele ganhou, e a Intel é melhor, e agora o mundo é mais azul, e algo do tipo, né? E isso é uma coisa que eu comento para vocês, que quando lançou a 12ª geração da Intel, que diversos canais receberam o 12900K, por exemplo, e lá testaram com water cooler a 5 GHz, não sei o que, com placas-mães de R$8.000, e o pessoal falando, nossa, a Intel ganhou da AMD, a Intel é melhor, e assim, a Intel tirou a coroa da AMD, aqueles clickbaits padrão que tem que fazer mesmo, eu não faria nada de diferente, mas é uma questão que a gente comenta. A que custo que isso, foi tudo isso, né? A que custo custou? porque é muito fácil ganhar, né? É muito fácil ganhar, mas a gente não saber ali o custo por frame daquilo e se vale ou não vale a pena. Tem um vídeo fantástico que nós fizemos um tempo atrás chamado da realidade brasileira contra a realidade americana no mercado de hardware. Eu recomendo que vocês olhem aquele vídeo, ele é muito interessante porque a gente vai comentar um pouco sobre esses custos aqui também, tá? Eu recomendo também que, para quem não olhou o Core i3 e o Core i5, quem quiser olhar aqueles vídeos eu comento um pouquinho a mais, mas realmente eu não quero comentar tanto sobre isso, tá? Mas olha só, a gente tá aqui em Full HD e eu primeiro vou mostrar o custo-benefício em Full HD, depois eu volto pra cá e mostro 2K e 4K como que ficou o resultado, tá? Lembrando que também, novamente, a Chipyard não recomenda que vocês utilizem uma RTX 3080 em Full HD, eu acho que isso não vale a pena, não é nada interessante, tá? Mas a gente tá fazendo esse vídeo para termos didáticos e eu já vou mostrar para vocês aqui o custo por frame, tá? Olha só, a gente tem aqui agora os processadores de 12ª geração da Intel, a gente tem aqui todos eles, né? O Core 3, Core 5 e Core 7, sempre nas versões mais simples, que é o que a gente costuma fazer esses testes, há mais de 10 anos a gente vem fazendo isso, a resolução que foi testada, a quantidade de frames e o custo por frame, tá? Como vocês podem ver aqui, a bola da vez aqui é o Core 7, o Core 3 e o Core 5 já tem os seus vídeos dedicados a eles, né? Que assim que eu fui terminando os benchmarks, eu fui fazendo aqui os vídeos para vocês. E uma coisa que eu levantei aqui foi essa questão aqui, ó. Entre o Core i3 12100 e o 12400, a gente tem 20 frames a mais de desempenho, a gente paga um pouco a mais e a gente tem mais desempenho. É uma coisa que a gente acha extremamente justo, quando você paga mais para ter mais desempenho, extremamente justo. O grande problema chega naquela curva que você começa a gastar mais dinheiro e não começa a extrair mais desempenho proporcional àquilo. Coisa que a Chipyard sempre vem falando aqui para vocês em processadores, em placas de vídeo, em memória, em SSD. Tem dezenas de vídeos desse tipo aqui no canal para vocês acharem os melhores custos-benefícios, tá? Aqui no 12700F, ele ganha o troféu, ele é o melhor processador em relação a desempenho, mas o custo por frame dele fica uma coisa completamente inviável ao meu ver. Ah, André, mas é R$4 a mais, é R$4 por frame, são 205 vezes R$4. Eu não sei se vocês perceberam, esse é custo por frame, isso é cada frame. Quanto que custa? Sabe aquele 60 na tela? É 60 vezes isso. É o custo por frame que você tá tendo na tela. Então, tipo assim, R$4 pode não parecer muito, mas 205 vezes R$4 me parece um pouco interessante, tá? Lembrando que do 12400 e o 12700 aqui são cerca de R$1.000 de diferença esses processadores, tá? Outra coisa que eu tenho que levantar aqui a questão e explicar para vocês é que é o seguinte, a 12ª geração da Intel, conforme o nosso vídeo lá feito mostrando a bancada, foi testados, todos esses testes da 12ª geração foram feitas com 2 vezes 16, então totalizando 32 GB de memória a 4800 MHz, que é a memória padrão da 12ª geração da Intel. Enquanto todos os outros processadores que tem na tela aqui foram feitos com 2 vezes 8
3200 ou na frequência padrão de cada um dos processadores, como, sei lá, o 10100 é 2666 e assim por diante, tá? E os Ryzen aqui foram a 3200 MHz. Temos uma Masterclass sobre memória RAM também, mostrando a velocidade na Intel e na AMD, o quanto influencia, um dos vídeos mais demorados que eu já fiz aqui no YouTube, que eu fiquei 7 dias fazendo benchmarks e capturas de tela, então dá uma olhada lá que vale bastante a pena aquele vídeo também, para vocês entenderem o quanto que influencia essa quantidade de memória. E agora, obviamente, eu vou partir também para os testes de memória DDR4, né? Porque aqui tá com DDR5. DDR4 na Intel, agora na 12ª geração, apesar de ser a mesma placa-mãe, o mesmo socket, o mesmo slot, memórias DDR4 não são suportadas nas placas DDR5. Então tem que ter duas placas-mães. Então literalmente nós temos duas bancadas para testar a Intel de 12ª geração, e nós compramos depois ali a placa-mãe, uma B660 com DDR4, custou R$1.100, tá? E a gente vai fazer agora DDR4 contra DDR5. Então aos pouquinhos eu vou fazendo para vocês na próxima semana vocês já devem ter os resultados de tudo isso, mas calma que eu preciso fazer todos esses testes com bastante calma para poder falar para vocês, tá? Mas a questão é que do 12700F que nós temos aqui, né, que tá tudo em amarelinho, vocês podem ver que o custo por frame é R$24 por frame. Isso pesa bastante aqui quando tu olha que o Ryzen 5 6600X custa a metade disso, custa R$12 por frame, e você tem um gargalo, não é gargalo com aspas, né? Você tem um gargalo aqui de 20 frames, mas perder 20 frames para economizar, para gastar metade do dinheiro, me parece algo viável, tá? Lembrando que também aqui a gente tem colocado, né, aqui na memória, na 12ª geração da Intel, a gente, para ficar mais interessante esse cálculo, pessoal, a gente teve que fazer o seguinte: a gente não pôde pegar só o valor do processador e dividir pela média de frames, não ia ficar justo. A gente pegou o valor do processador mais o valor do kit de memória dividido pela média de frames. Então, a DDR5, as memórias aqui da Intel que foram utilizadas DDR5, foi somado o valor do processador mais R$2.580, que é o kit mais barato que a gente achou para comprar da DDR5, dividido pela média de frames. Então, aqui no custo por frame da Intel de 12ª, vocês vão ver que os custos por frames estão bem altos, porque a memória é muito alta. Mas André, com DDR4 a Intel vai conseguir um custo-benefício melhor. Provavelmente eles vão conseguir um custo-benefício mais interessante, mas será que... qual vai ser o impacto aqui de performance? Olha só, eu já vou levantar essa questão aqui para vocês no vídeo. Essa aqui é a performance com o DDR5. Quem acertar aqui embaixo vai ganhar um coraçãozinho. O desempenho do i3, i5 e i7. Será como que fica esses desempenhos com o DDR4? Com o DDR4 3200 MHz, que nós vamos fazer os testes aqui. E aí vai entrar outra questão. Não é só como que fica o desempenho, mas será que com o desempenho DDR4, que deve cair, vamos chutar aqui pelo menos uns 10 frames, será que caindo 10 frames a AMD ainda não vai continuar sendo o melhor custo-benefício, daqui a pouco até o melhor desempenho nessa geração atual? Então tem vários questionamentos que a gente vai com certeza fazer os benchmarks, fazer todos os testes e levantar essas questões para vocês, tá? Porque será que não fica, cara? Será que a 12ª geração aqui, em DDR4, se perder uns 10, 15, 20 frames talvez, será que não vai cair aqui nesse limbo dos Ryzen, e os Ryzen vão ainda se tornar os melhores, ainda vão ser os melhores custos-benefícios? Será que todos os sites do mundo não estão mentindo para vocês porque eles estão apenas testando 12900K? Não, tô brincando. Mas tipo, será que se a gente analisar um pouco mais os dados, mais com o pé no chão aqui do Brasil, será que vai valer a pena comprar a 12ª geração com DDR5? Deixa esse questionamento aqui pra vocês, cara, e gostaria muito de ver todos os comentários aqui. Tô gostando muito do feedback desse tipo de vídeo, cara. Lembrando também que todos esses resultados, se tu quiser ver jogo por jogo ou algo do tipo, vai estar lá no papahardware.net. Tá? Vai ter lá todos esses benchmarks lá no papahardware.net. Talvez não tenha ainda, mas em alguns dias deve estar lá. Mas, cara, muito obrigado a todos que estão olhando, membros do canal, cara, muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente aqui demais e também tem acesso antecipado a todos esses dados lindos e maravilhosos, tá? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Eu vou indo nessa, deixem os comentários todos aqui embaixo, qualquer dúvida ou alguma coisa que não ficar claro, deixa aqui embaixo que eu vou responder todos vocês num vídeo ou já diretamente nos comentários, tá? Um grande abraço, valeu e tchau, tchau!